Opa, tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. Como você já deve saber, a esquerda foi massacrada nessas eleições. O PT simplesmente derreteu em todo o território nacional, venceu em apenas 248 municípios e não marcou presença em nenhuma capital. Já o PL levou 512 municípios, sendo 2 capitais. Aí eu te pergunto, onde estão os 60 milhões de eleitores que escolheram o ladrão ao invés do capitão? Bom, já vai mandando aquele like esperto no vídeo, deixa também um comentário qualquer, nem que seja só um alô mesmo, pois isso é fundamental para a plataforma entregar o vídeo para mais pessoas. Aproveita também e confere se você continua inscrito no canal, aciona o sininho das notificações e se for novo por aqui, me dê essa moral e se inscreva no canal. Feito? Então vamos lá. O mais impressionante é que a esquerda domina a máquina federal, as estatais, o judiciário, toda a grande mídia, a classe artística e ainda assim obteve essa derrota acachapante. O que demonstra como o establishment não reflete em nada a realidade do povo. A esmagadora maioria dos brasileiros regurgita aquilo que a grande mídia e a classe artística tentam lhe enfiar goela abaixo. Por outro lado, Bolsonaro, mesmo inelegível, fora da máquina pública, proibido de se comunicar com o líder de seu partido e sem megalomania, pirotecnias e estardalhaços, comprovou que continua sendo uma força política avassaladora. Enquanto os candidatos do ladrão que ocupa a presidência da República tiveram que escondê-lo em sua campanha para terem resultados, como é o caso do Eduardo Paz no Rio, ou do Boulos em São Paulo, Bolsonaro se consolidou como o cabo eleitoral mais eficiente do país, elegendo mais que o dobro de prefeitos no primeiro turno que os candidatos apoiados pelo atual presidente. Aliás, nada comprova mais o poder de influência de Bolsonaro do que a patética Joyce Hasselmann. Em 2018, se colocando como aliada de primeiro escalão do capitão, nossa Peppa Pig teve mais de 1 milhão de votos como deputada. Em 2022, depois de trair Bolsonaro, ela que havia sido a parlamentar mulher mais votada do Brasil, não conseguiu se reeleger, alcançando apenas 13 mil votos. E agora, como candidata a vereadora, a candidata atingiu a irrisória marca de 1.600 votos. E claro que mesmo assim, com bastante coragem, mas completamente desprovida de noção, ela resolveu passar ainda mais vergonha gravando esse vídeo. Eu, antes da política, ganhei muito dinheiro como a jornalista mais importante desse país. Abri mão de tudo para me dedicar à política. Abri mão mais uma vez, mais uma vez e mais uma vez. E agora, pela última vez, eu abri mão da minha carreira, dos meus projetos, para realmente me dedicar à política. E depois do resultado, eu digo para você, eu aposento as minhas chuteiras. Porque a população não está preparada para votar no que é bom, bonito, agradável aos olhos do Senhor. Lembre sempre, se beber, não grave um vídeo. Bom, em Salvador, Bruno Reis, candidato apoiado pelo PL, venceu com quase 80% dos votos, contra 15% do candidato apoiado pelo ladrão. Em Fortaleza, André Fernandes, do PL, foi para o segundo turno com 40% dos votos, contra o petista Evandro Leitão, que ficou com 34%. Em Belo Horizonte, mesmo com a máquina na mão, o atual prefeito Fuad Noman, do PSD, obteve somente 26% dos votos e vai disputar o segundo turno com o Bruno Engler, do PL, que obteve 34% dos votos. Em Curitiba, apesar de todas as sabotagens cometidas contra a jornalista Cristina Grêmio, a real candidata da direita, ela ainda assim conseguiu disparar na reta final e ir para o segundo turno contra o Eduardo Pimentel, candidato do PSB, apoiado por Bolsonaro, que na capital paranaense, assim como em São Paulo, optou por apostar em uma figura de centro. Porém, a imprensa já está falando que em Curitiba, 2 bolsonaristas disputam o segundo turno. Mas nem tudo são flores. No Rio de Janeiro, como de costume, o crime venceu mais uma vez.
pode ter certeza que se Sérgio Cabral fosse candidato no lugar do Eduardo Paes, ele também teria vencido. Os cariocas que me perdoem, mas eu nunca vi um povo gostar tanto assim de ser mulher de malandro. Parece que a cidade maravilhosa foi acometida por uma espécie de síndrome de Estocolmo coletiva. Calma, eu sei que estou aqui falando do cisco do olho do meu irmão, enquanto tem uma trave no meu. Em São Paulo, para variar, tivemos mais uma vitória no Teatro das Tesouras. O candidato do Centrão Fisiológico, Ricardo Nunes, apoiado por Bolsonaro, vai disputar o segundo turno contra um invasor de propriedades, que é simplesmente a escória da esquerda. O que mais me assusta é que Boulos conseguiu 1,8 milhão de votos, sendo a maioria vindos dos bairros mais ricos de São Paulo. Estamos falando de um sujeito sem conquistas, sem carreira, sem patrimônio, defensor de terroristas e que ficou conhecido por invadir propriedades e depredar patrimônios. Enquanto levava o Boulos para o segundo turno, o paulistano deixou Marina Helena, a candidata da direita incontestavelmente mais preparada, atrás do Datena. Pablo Marçal, que já estava no segundo turno, conseguiu a proeza de perder para ele mesmo aos 45 do segundo tempo. Outro ponto importante é que o resultado do primeiro turno em São Paulo demonstra que se Ricardo Salles fosse o candidato do PL com apoio de Bolsonaro, não teríamos o fenômeno Marçal, Nunes seria esmagado e, contrariando todas as expectativas, Salles ganharia tranquilamente do Boulos no segundo turno. Inclusive, se ele aglutinasse os votos de todos que votaram no Nunes e no Marçal, a vitória seria no primeiro turno. Mas o que realmente está por trás dessa escolha de Bolsonaro em apoiar Nunes? O que vai acontecer com Pablo Marçal? Será que o ex-coach será preso? Por que raios, na reta final de uma eleição que já estava ganha, Marçal resolveu divulgar aquele bendito laudo médico falso? O que realmente está por trás desta autossabotagem? Será que existe uma estratégia, um xadrez 50D? E será que agora existe um risco real do Boulos vencer neste segundo turno? No vídeo de hoje vamos trazer todas essas respostas. Mas antes, como você já deve saber, este canal precisa do seu apoio para continuar existindo. Bom, na reta final das eleições de 2022, o TSE cobrou das plataformas digitais medidas contra quem colocasse em xeque a inviolabilidade das maquininhas do Bangladesh e do Butão. E assim, em setembro daquele ano, este canal foi desmonetizado, justamente depois que eu fiz um vídeo relatando todos os fatos bizarros que sucederam à invasão hacker aos computadores do TSE. Desde então, mesmo sem ganhar um centavo da plataforma, eu não parei de fazer conteúdo e não deixei de abordar nenhum assunto delicado, mesmo com o risco de perder de vez o canal. Sendo assim, se você acha meu trabalho importante, se você gostaria de mais conteúdo semanal aqui, considere ajudar a manter esse canal em plena atividade se tornando um patrocinador. Você pode fazer isso de duas maneiras: contribuindo com qualquer valor através do nosso Apoia-se, o link está aqui na descrição do vídeo e também fixado no primeiro comentário, ou você pode contribuir através do Pix. Minha chave Pix é o e-mail luiscamargopix@yahoo.com. Luiz Camargo Pix tudo junto, luiscomz@yahoo.com. É só .com, não tem BR. Se desejar, dê um pause aí no vídeo para fazer a sua contribuição. Eu ficarei imensamente grato. Afinal, agora eu só posso contar com você. Recado dado e sem mais delongas, vamos ao que interessa. A primeira coisa é que só podemos fazer uma análise desta eleição se levarmos em conta que as maquininhas do Bangladesh e do Butão não tiveram vontade própria. Agora, se as maquininhas que não possibilitam a contagem pública de votos e que não fornecem a contraprova física do que o que você teclou foi o que ela realmente registrou no seu software, tiveram vontade própria, então qualquer análise eleitoral é nula. Sendo assim, para que a gente possa fazer as devidas análises, vamos nos esforçar para acreditar que não houve maracutaia. Mesmo porque, como vimos, o PT foi massacrado no Brasil todo.
E os candidatos bolsonaristas, em sua grande maioria, levaram a melhor. O que significa que se houve fraude, esta beneficiou Bolsonaro e prejudicou Lula. Acredito que o sistema não iria permitir uma eleição do Marçal, mas creio que não precisaria fazer isso roubando votos dele nas urnas, mas sim impugnando sua candidatura. Se ele fosse para o segundo turno, creio que o TSE daria um jeito de caçar sua candidatura, ou por conta do bendito laudo falso, ou pelo mesmo motivo que levou ao bloqueio de suas redes pelo TRE. E isso poderia acontecer inclusive com ele já eleito. Por muito menos, caçaram o Dallagnol. Bolsonaro ficou inelegível por causa de uma reunião com embaixadores. O deputado Francisquini foi caçado porque ousou falar que as urnas não eram confiáveis. Hoje no Brasil, se você for de direita e divulgar uma fake news, você pode parar na cadeia. O que você acha que aconteceria com um candidato que forjou um laudo médico para prejudicar seu oponente na reta final das eleições da cidade mais importante do país? Veja bem, estamos falando de um documento que diz que o Boulos apresentou o quadro de surto psicótico com ideias homicidas e onde seu exame toxicológico acusa o uso de cocaína. Ou seja, segundo o laudo, o cara que aspira a ser prefeito de São Paulo é um doidão, cheirador, que pensa em matar as pessoas. Ele até pode ser tudo isso e eu não duvido, mas fazer tais acusações através de um documento falso é muito grave. Pode ter certeza que muita gente desistiu de votar no Marçal de última hora por causa desse bendito laudo. Muitos paulistanos de direita já estavam com um certo receio aí de votar nele porque as pesquisas mostravam que ele era o único candidato que perderia no segundo turno para o Boulos. Mas mesmo assim, essas pessoas estavam decididas a apostar em Marçal. Porém, quando viram que aquele documento que ele estava prometendo mostrar desde o início da campanha era mais falso que uma nota de R$3, desistiram de votar no ex-coach. Eu conheço pessoas que no próprio domingo mudaram de ideia e votaram no Nunes. Vamos combinar, o Marçal já estava no segundo turno, isso era claro. Porque o cara resolveu divulgar aquele laudo. Não faz sentido essa autossabotagem. É por isso que falei que ele conseguiu perder para ele mesmo. Ele pegou uma 12 e deu 2 tiros, um em cada pé. Até o momento que eu estou gravando esse vídeo, Marçal deu somente uma única declaração sobre o caso. O laudo falso não foi um tiro no pé nessa reta final? Então, eu não encontrei nenhuma pessoa que falou desistir, né, de ter feito isso. Aqui é a minha última vez que eu vou falar sobre isso. Eu, Pablo Marçal, eu jamais postaria sabendo que é um laudo falso. Vou dar os parabéns aqui para a Polícia Civil, né, que falou no laudo que é trabalhando no final de semana, e quero pedir o mesmo empenho para a gente prender o Datena por tentativa de homicídio. Será que existe uma estratégia, um xadrez 50D por trás dessa atitude do Marçal? Olha só, não estamos falando de um sujeito sem instrução, mas de um cara, goste você dele ou não, que é extremamente inteligente e ainda é formado em direito. Ele estava em posse desse documento desde o início da eleição, falando que o divulgaria na última semana, como de fato fez. E não se trata de uma falsificação bem feita, mas sim de algo grotesco. Então vamos deixar a paixão de lado e analisar de forma racional. Uma coisa é o Marçal apenas ter divulgado um laudo que apareceu sei lá como para ele, sem que ele soubesse que se tratava de uma falsificação barata. Isso dá para se relevar numa boa. Mas o dono da clínica, pelo que ficou demonstrado, era amigo ou conhecido dele. O RG do Boulos estava errado e ainda colocaram 28 nos 2 últimos dígitos. Não tem o carimbo do médico. E o médico que assina o documento já morreu, o que impede que ele negue a veracidade do mesmo. Porém, sua filha já apareceu na imprensa dizendo que seu pai jamais trabalhou na tal clínica. Você há de concordar comigo que uma coisa que não podemos relevar de forma alguma é se o Marçal realmente encomendou um laudo falso para prejudicar seu oponente. Independente se esse oponente já tenha feito algo pior, independente se é um invasor de propriedades ou um político pilantra do centrão, não importa.
Todo conservador, aliás, não precisa ser conservador, todo ser humano que tem caráter tem que repelir a máxima de que os fins justificam os meios. Quem acredita que os fins justificam os meios são os revolucionários. Por exemplo, para o comunista tudo é válido para se chegar no comunismo, seja mentir, roubar ou matar. A campanha do Bolsonaro em 2018 foi muito parecida com a do Marçal este ano, mas ainda assim, Bolsonaro jamais forjou um documento contra qualquer adversário. Fazer isso é algo muito grave, mesmo que seja contra um bandido da pior espécie. Não levantar falso testemunho contra o seu próximo é um dos 10 mandamentos. Está em Êxodo 20:16. Mas por outro lado, como falei, Marçal não é nada bobo. Não é um marinheiro de primeira viagem, é um cara inteligentíssimo, faixa preta em marketing digital e em comportamento humano. Concluindo que ele já sabia que o documento era falso, óbvio que ele também sabia das consequências de sua divulgação, que perderia votos e poderia ter sérios problemas com a justiça. Então eu não duvido que ele tenha feito de forma calculada. Minha teoria é a seguinte: ele desde o começo não queria ser prefeito, seu foco sempre foi a presidência em 2026. Então ele fez todo esse estardalhaço na eleição da cidade mais importante do país para ganhar projeção nacional e nos 45 do segundo tempo dar um jeito de sair. No caso, ele fez o seguinte cálculo político: se eu virar prefeito e em 2026 sair para concorrer à eleição presidencial, eu vou me queimar demais com o eleitorado que confiou em mim para comandar a cidade de São Paulo. Então é melhor eu fazer algo que inviabilize minha candidatura na reta final das eleições, seja perdendo alguns votos de última hora ou com a justiça eleitoral impugnando minha chapa, o que inclusive até me daria mais projeção. Ou seja, Marçal fez um cálculo político e chegou à conclusão de que o laudo falso, eleitoralmente, seria mais viável do que abandonar a prefeitura em 2026. Mas enfim, como já havia falado no vídeo anterior, no primeiro turno eu escolhi votar na candidata que eu acreditava ser a melhor, na que eu considerava mais preparada, no caso, a Marina Helena. Sei que ela não teria chances, mas calculando que matematicamente não teria como o Boulos ganhar no primeiro turno, eu preferi deixar o voto útil para o segundo turno e no primeiro turno fazer um voto que me deixasse bem com a minha consciência. A esmagadora maioria das pessoas que votaram no Marçal ou no Nunes, quando questionadas, falavam que a Marina era a melhor opção, mas não votariam nela porque ela não tinha chances. Pode ter certeza que se todos que acreditavam que ela era a mais preparada votassem nela, não se importando aí com as pesquisas que a colocavam lá embaixo, ela teria grandes chances de ir para o segundo turno. Mas como também falei no vídeo anterior, eu votaria sim no Marçal no segundo turno, independente se fosse contra o Boulos ou mesmo contra o Nunes, pois acredito que esses dois são muito piores que o ex-coach. Bom, encerrando o assunto sobre o Pablo Marçal, vamos analisar o segundo turno em São Paulo. E daí eu entendo que o pessoal do Marçal, que são eleitores de direita, que são meus eleitores basicamente, né, vieram todos conosco. E a minha cabeça, tá? Porque tinha uma preocupação até que ponto eu de cabeça poderia atrapalhar. Agora a gente vai ver qual é a melhor saída. Esse voto do Nunes fica com ele e vai ser disputado então o voto do Marçal, que não vai entender. Majoritariamente direito. Alguns ali estavam apaixonados por esse amor de verão com ele. Volto para nós com toda certeza. A situação do Nunes no segundo turno está extremamente tranquila. Para o Boulos vencer a eleição, ele precisaria fazer a proeza de captar todos os votos da Tabata, do Datena e 1/3 dos votos do Marçal. A possibilidade disso acontecer é praticamente nula. O eleitor do Datena, desconhecendo que o apresentador já tentou ser vice do Boulos e que tem um quadro do Che Guevara na sala de sua casa, apostou nele no primeiro turno por achar que ele seria um prefeito linha dura contra a criminalidade. Afinal, esse é o personagem que ele vende em seu programa. Sendo assim, esse eleitor não votaria em um candidato defensor de bandido que demoniza a polícia militar
e que quer desarmar a GCM. Já o eleitor da empregadinha do Lehman pertence àquela esquerda mais light. E mesmo que ela agora esteja apoiando Boulos, grande parte de seu eleitorado prefere votar em um candidato de centro-esquerda, como o Nunes, do que em um extremista invasor de propriedades. Isso só mudaria se o Marçal fosse para o segundo turno no lugar do Nunes. Aí, entre dois candidatos considerados extremistas, o eleitor da Tabata iria para o de extrema esquerda. A princípio, é claro que quem votou no Marçal agora vai de Nunes. No entanto, está acontecendo um movimento perigoso entre os marçalistas, que é pregar o voto nulo. E se esse movimento crescer e mais de um terço desses eleitores embarcarem nessa ideia escrota, o invasor de propriedades começa a ter chance de ganhar a eleição e comandar São Paulo. O Marçal, se quiser mesmo se transformar em uma liderança da direita, ele precisa, independente das rusgas pessoais, da trocação de ofensas do primeiro turno, entrar de cabeça na campanha do Nunes e impedir que esse movimento de anular o voto escale. E creio eu que ele vai fazer isso no decorrer dessa semana. Temos que entender que mesmo que o Nunes seja um tucano fisiologista, mesmo que o Nunes seja apoiado pelo Kassab, ainda assim ele é um mal muito menor para São Paulo do que um invasor. Boulos é o que tem de pior na política nacional, pode ter certeza disso. Nunes não é a favor de desmilitarizar a polícia e de desarmar a GCM. Ele não relativiza o direito à propriedade privada. Ele não apoia o Hamas, não apoia o Maduro. Ele não quer descriminalizar as drogas. Ele não acha que bandido é vítima da sociedade, nem é a favor da bolsa crack para quem está na Cracolândia. E outra, o vice do Nunes é o Melo Araújo, ex-comandante da Rota e bolsonarista raiz. O maior problema do Nunes é que ele está em uma coligação com mais de 12 partidos, onde ele acabou alocando o seu secretariado para um monte de vagabundo esquerdista a favor de tudo que não presta. Mas ainda assim, ele como político não é a favor, por exemplo, das pautas identitárias ou do assassinato de bebês nos ventres maternos. Eu vou colocar aqui um vídeo do Nunes, quando ainda era vereador em São Paulo, discursando contra a ideologia de gênero. Estão usando vocês! Estão usando vocês! Vou votar contra a ideologia de gênero convencido, convicto e com alma lavada! O meu mandato vai valer só de vencer isso! E eu sou, sabe por quem? Eu sou pela sua família! Gênero, não! Então uma coisa é você ter no primeiro turno outras opções e assim não votar em um candidato do sistema. Outra coisa é ter que escolher entre dois candidatos do sistema. Entre um que é só mais do mesmo e outro infinitamente mais perigoso. É como se você fosse obrigado a comer uma fruta, mas mesmo sendo obrigado, você ainda pode escolher entre duas frutas. Só que uma está totalmente podre, já cheia de vermes, e outra está apenas passada, com partes ruins que você pode cortar e descartar, e com partes ainda preservadas que você pode aproveitar. Qual fruta você escolheria? Ah, Luiz, eu não escolheria nenhuma das duas. Ok. Então, como você vai ter que comer uma de qualquer jeito, não reclame se enfiarem na sua goela a fruta putrefata cheia de vermes. Ah, Luiz, tudo isso é culpa do Bolsonaro, pois ele se vendeu para o sistema. Senão, teria apoiado Ricardo Salles. Vamos lá, vou repetir exatamente o que expliquei no vídeo anterior. O cálculo político que o PL fez foi o seguinte. Diferente do estado de São Paulo, onde Bolsonaro ganhou tanto em 2018 como em 2022, na cidade de São Paulo, o PT teve mais votos que Bolsonaro, tanto em 2018 como em 2022. Até na eleição para governador, analisando apenas a capital, Márcio França ganhou em 2018 e o Haddad em 2022. No Senado, em 2022, o astronauta perdeu para o Márcio França na capital. E pasmem, o deputado mais votado na cidade de São Paulo foi Guilherme Boulos. Fazendo uma análise nua e crua deste cenário, fica evidente que em um segundo turno entre Boulos e um candidato que se apresente aí como bolsonarista raiz, um candidato que é taxado pela mídia como sendo de extrema direita, daria ao invasor de propriedades maiores probabilidades de vitória.
Para impedir que isso acontecesse, o PL achou melhor apoiar um candidato com baixa rejeição. E em face do histórico da cidade de São Paulo, um adversário de centro, seja centro-esquerda ou centro-direita, que se apresente como mais moderado, teria mais chance de vencer o candidato da extrema-esquerda. Por isso que optaram por descartar o Ricardo Salles. Mas claro que essa foi uma análise que o Valdemar fez lá atrás, antes de presenciar o fenômeno Pablo Marçal, que hoje significa um verdadeiro tapa na cara daqueles que acabaram boicotando a candidatura do Salles por acreditar que a direita não teria chance em São Paulo. Bom, mas ao chegar na conclusão de que um direitista raiz não venceria em São Paulo, Bolsonaro fez toda uma articulação para colocar um vice alinhado com ele na chapa de um candidato de centro que tem por trás uma coligação com mais de 12 partidos, fato que pode beneficiá-lo na próxima eleição. Apoiando Nunes agora em 2026, caso Bolsonaro fique ilegível, ele tem uma bancada robusta de partidos que teoricamente irão apoiá-lo ou apoiarão seu indicado caso não fique elegível. Eu sinceramente não acho que o Bolsonaro se vendeu para o sistema como muita gente tem afirmado. Pensa comigo, Bolsonaro poderia muito bem ter se exilado em qualquer país com governo de direita. Ele seria muito bem recebido e estaria vivendo tranquilamente com a sua família. Ou ele poderia nem ter voltado dos Estados Unidos em 2022 e lá facilmente conseguiria um visto de perseguido político. Mas não, Bolsonaro preferiu voltar para o Brasil e enfrentar o risco de ser preso e de ter sua vida devassada. Diante disso, agora ele precisa se valer do sistema para sobreviver politicamente, para lá na frente conseguir dar continuidade em seu projeto. Uma coisa é se valer do sistema, o que uma hora ou outra acaba sendo inevitável para qualquer político, mesmo para quem se apresente como antissistema. Outra coisa é pertencer ao sistema. Eu quero muito acreditar que Bolsonaro está na primeira opção. Se você gostou desse vídeo e acha esse tipo de conteúdo importante, considere de verdade ajudar a manter esse canal em plena atividade. Pode ser com qualquer valor, minha chave Pix é o e-mail luiscamargopix@yahoo.com. Luiz Camargo Pix tudo junto, luiz com z, @yahoo.com, não tem BR. Ou se preferir, o link do nosso Apoia-se está aqui na descrição do vídeo. No mais, curte e compartilha ao máximo esse vídeo. Não esquece de deixar aquele comentário esperto para ajudar na relevância. E me siga em todas as redes sociais, @LuizCamargoVlog. Então, até o próximo vídeo. Valeu!